Voltamos, meus amados irmãos e amigos, a paz do Senhor, para a nossa última aula sobre o assunto Grande Tribulação. Dentro da área de escatologia, da teologia sistemática, falamos aqui de Lajinha, Minas Gerais, nosso seminário teológico Bereshit, Tabernáculo, Faculdade Teológica Bereshit, ministrando os cursos à distância e cursos presenciais aqui uma vez por mês, primeiro domingo de cada mês, das 7 às 12, com mais o modelo intensivo com trabalhos e leituras feitas em sua residência. Estamos já desde 1992 aqui na região, formando muitas centenas de obreiros para o Brasil. Então vejamos agora a grande tribulação, chamada grande pressão, megalestripsis, vai ser uma pressão muito difícil, muito terrível, né? 2 tempos, 3 anos e meio iniciais e 3 anos e meio finais. Primeiro paz, depois angústia, um tempo de tribulação, um tempo de angústia, qual nunca houve. E a igreja não passará pela grande tribulação, e a nossa linha de pensamento é pré-tribulacionista. O arrebatamento acontecerá antes da tribulação. E a gente falou, então, mostrando isso aí sobre José, que casou com a Zenate antes da fome, no período da fome, né? Depois é que veio os 7 anos de fome. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio, né? E Noé foi tirado do dilúvio também antes. Ló saiu antes do fogo cair, entendendo que a igreja sempre sai antes. Será tirada antes de acontecer as pragas, né? Somente quando a igreja e o sal for retirado é que o mundo entrará em completa e veloz putrefação moral e espiritual. Nós somos sal da terra, a luz do mundo. Não podemos estar aqui na tribulação, porque senão vai ter luz e vai ter sal. A igreja, se a igreja passasse pela tribulação, então todos lá têm que sujeitar ao diabo, porque diz que todos adorarão a imagem da besta. Então a gente não pode estar lá, tem que ser tirado antes. Falando da trombeta, a primeira e a última, né? A primeira tocou no Sinai, a última toca no arrebatamento. A 70 semana de Daniel, a última semana é para Israel, não é para a igreja. Então vamos falar agora então sobre aquela grande multidão que se vê ali no Apocalipse, capítulo 7, e o povo está dizendo que aquilo ali é referente, então, a gente salvando da grande tribulação. 7,14, não é isso? É importante entender isso. E os versículos ali tem uma palavrinha chave importantíssima, né? Para a gente entender isso. A versão Figueiredo, de 1962, que segue a edição brasileira de 1911, esses são os que vieram de uma grande tribulação. Capítulo 7, versículo 14, né? É de toda a Bíblia de Estudo Vida diz isso. Esses são os que vieram de grande tribulação. A revista corrigida de grande tribulação. A Bíblia das Sociedades Bíblicas Unidas, 1948, são os que vieram de grande tribulação. Mas a maioria delas diz da. Nós vamos aprender isso aqui hoje. A palavrinha, preposição grega ek, que significa ela. Então, vira a verbo erkomai, eles estão vindo de algum lugar. Senhor, quem são esses de veste branca? Esses são os que vieram de grande tribulação. Então o povo pega nisso aqui, quem quer mostrar que tem salvação, depois que arrebatou a igreja, nós não cremos nisso, que o tempo do gentio acabou, acabou. Não entrou nenhuma virgem depois que as virgens entraram. Não entrou ninguém na arca depois que Noé fechou. Não salvou ninguém depois que Ló saiu de Sodoma. Então nós não cremos nisso, que vai ter chance para o judeu, para o gentio. Chance é para o judeu. As 70 semanas de Daniel, a última é para o judeu. 70ª semana é tempo de acertar as contas do judeu. É um parênteses que se abre na história para Deus acertar os ponteiros com o judeu. Então não tem para crente aqui. Quem quer hoje, né? Então aqui está escrito assim: Roi erkomenoi ek tes tlipseus. Esses são os que estão vindo de uma grande tribulação. O ek é a preposição que significa o seguinte: ela é temporal, ela está de dentro para fora, está saindo. Gente que está saindo de. Então é de, não dá. Quando você fala dá, é uma definição, um artigo definido. Essa caneta é doiumar. D-O é do. D-O, do. D mais O, do. Então é definido. Agora se eu falo, essa caneta é de alguém, você não sabe de quem ela é. De é indefiniu. Dá ou do é definido. É D mais A ou DE mais O. É a definição. E o E que está mostrando que é para fora. Para fora, está saindo para fora. Mas não fala que é da grande. É de grande. De qualquer tribulação que estão vivendo até hoje aqui, que nós temos vivido nesse tempo todo.
grande tribulação para o pessoal da Reforma vai ser queimado vivo naqueles tempos, como Savonarola, Jean Hus, Zwinglio, Calvino, quem foi morto ali, né? Aqueles irmãos que foram mortos, Policarpo foi queimado, os que enfrentaram leões, que foram tribulações, passaram por tribulações, né? Então a preposição ek, antes de vogais é exis, né? Ela é de tempo. Todos os eruditos do grego, né? O Daniel Wallace, Stanley Porter, o William Wilbur, o Arnold, o Grinch, todos eles, os Thayer, todos eles são categóricos. Richard Jung, todos mostram que ela expressa que está saindo de um lugar para outro, mas não está definindo. E aqui nós temos a palavrinha ek. Então, esse povo, quem são eles? Pergunta a pessoa. Esses são os que vieram de grande tribulação. Não é daquela específica, artigo definido, a grande pressão de Apocalipse 7 anos. Não, não é. Esses irmãos aí de vestes grandes compridas que estão aí, glorificando a Deus, são os que vieram de grande tribulação durante toda a vida deles. Começando por Adão, começando por Pentecoste e vindo até hoje. Enfrentaram Nero, enfrentaram Trajano, enfrentaram Adriano, enfrentaram a Inquisição Católica, enfrentaram os soviéticos na Rússia, o ateísmo, o comunismo na China, a Mao Tse-tung, enfrentaram quem quiser. É gente que passou por tribulação, mas não é a grande tribulação predita não, tá bom? Então nós temos aqui o caso da declaração grega usada da terceira com os temas em temos ablativo que indica lugar de onde, fonte, origem, cuja ideia é expressa por de, não da, é de. São os que vieram de grande tribulação, né? Sem o artigo, então está indefinido. Nós temos essa apostila aqui chamada Uma Grande Multidão, que explica isso bem detalhadamente, bem facinho, tá bom? Então não haverá salvação, nós assim cremos. Salvação, a porta da graça vai fechar agora no arrebatamento. Quem quer ser salvo tem que ser salvo até o arrebatamento da igreja. O sangue do Cordeiro é até ali. E também provamos que não haverá salvação, porque o Espírito Santo vai ser tirado da terra. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem vai convencer alguém para se salvar aqui? O judeu vai se salvar porque é o tempo dele. Vão crer em Jesus, que é o Messias para eles. Que eles esperavam e não viram quando ele esteve aqui. Quando ele ficou 33 anos e meio aqui. Agora vai ser aberto os olhos deles, vão enxergar e falar, olha ele, nós matamos Jesus, era ele o nosso Messias, ele é o nosso Salvador. E vão aceitá-lo como verdadeiro Salvador deles, por isso serão salvos. Então é o tempo de acertar as contas com o judeu. Então, esses mártires da glória, que está aí no capítulo de Apocalipse, né, 7,14, tem palma na mão, compridas vestes, estão em pé, diante de povos, nações, tribos e língua, é gente que passou por tribulação no mundo inteiro. Não é? E o termo usado aqui é esse. Eles estão lá então dizendo salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E os 24 anciãos estão ali, diz amém. E eles perguntam, quem são esses? São os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e estão aqui então, prontos, servem de dia e de noite. E o Senhor vai apacentar eles e vai trabalhar com eles. As versões que falam de, somente a editora Bíblia de Estudo Vida, ao meio da Revista Corrigida, Sociedade Bíblica Unida, todas falam de grande tribulação. E a edição brasileira de Figueiredo, de 1917 e 1962, são os que vieram de uma grande tribulação. Então não acreditamos que ninguém vai salvar na grande tribulação, respeitamos aqueles que entendem que vai salvar, mas somos do ponto de vista que esses irmãos no 7,14 são os que vieram de uma tribulação na vida deles inteira, desde quando começou a igreja até hoje, e não se refere à grande tribulação prescrita por Mateus e da qual estamos tratando aqui. Então cremos que o tempo de gentil, a porta vai ser fechada, e quem se salvou, se salvou. O Espírito Santo não estará mais aqui, não tem como me convencer mais ninguém para ser salvo. Quem coopera a salvação é o Espírito Santo. Então ficamos por aqui, nossas aulas de escatologia. Divulgue o canal e comunique a todos para que estudemos mais a Bíblia. Vamos fazer esse voto, estudar mais, com afinco. Procure estudar o grego, estudar o hebraico, a língua que foi escrita a Bíblia Sagrada, para que você não fique comendo na mão dos outros. Você mesmo possa descobrir esses detalhes preciosos e aprender um pouco mais da Sagrada Escritura. Junte-se a nós e venha estudar a Bíblia. Um abraço, tchau, tchau.